Olá, meus amigos. Hoje eu quero dar sequência a algumas coisas que eu já falei no último vídeo. Então fique comigo até o final, porque tem muitas coisas interessantes no vídeo de hoje. Olha só, eu não sou advogado da Igreja Católica, mas eu tomei uma decisão na minha vida. A decisão de nunca deixar de dizer a verdade quando ela precisa ser dita. E nunca deixar que alguém seja injustiçado se eu puder fazer justiça. Eu tinha um amigo pastor que criticava muito a Igreja Católica. Ele não era propriamente um evangélico, ele era mais um anticatólico. E ele sempre me dizia em relação àquelas festas de comunidade. Ele dizia, olha só, o que adianta? A Igreja Católica faz missa de manhã, de meio-dia faz almoço, e de tarde faz baile, com bebidas, com música mundana, com danças. E eu sempre respondia para ele, pastor, a Igreja Católica não obriga ninguém a participar do baile com músicas mundanas, como o senhor está dizendo. Quem não gosta dessas músicas seculares e não queira participar dessa parte da festa, tem a oportunidade de participar do momento de adoração a Deus na missa e depois volta para casa. Mas e agora? O que dizer da Igreja Batista da Lagoinha fazendo cultos com o J Quest? Dá uma olhada aí. O que você faria se você chegasse no culto para adorar a Deus e quando chega lá encontra o J Quest tocando músicas do mundo? Aqui no sul seria mais ou menos você encontrar o Baitaca tocando o fundo da grota no culto. Ou seja, você vai para adorar a Deus e acaba participando de um show mundano. Você perceba como isso são valores invertidos. E outra coisa, tem muita gente que diz que toda missa é a mesma coisa. Essa pessoa não está prestando atenção, porque as leituras são diferentes, os tempos são diferentes, os cânticos são diferentes. O que é sempre igual é o ritual de renovação do sacrifício na cruz oferecido pelo sacerdote. Como eu disse, repito, não sou advogado da Igreja Católica, mas justiça seja feita. Amigos, o meio evangélico precisa ser estudado não apenas pela NASA, mas por psicólogos, psicanalistas e psiquiatras, porque a coisa está ficando cada vez mais complicada. Na África do Sul, o pastor Alf Lucal foi denunciado por uma funerária por ter levado um caixão e ter feito uma falsa ressurreição. Ele chamou toda a igreja para o grande milagre da ressurreição. No dia marcado, milhares de pessoas compareceram, só que quem ressuscitou foi o assessor do pastor. O pastor disse, levante-se, e ele levantou com essa cara de paspalhão que você está vendo aí. A funerária estava de olho no ocorrido, porque o pastor comprou o caixão, mas não havia corpo para ser preparado para o enterro. Este outro pastor, Isaías Andrade, do Rio de Janeiro, também inventou uma maracutaia. Ele leva uma criança supostamente desmaiada, ou pelo menos assim parecia, e a coloca sobre o púlpito com uma roupa que já lembra uma mortalha, para que a cena fique mais comovente, fique mais chocante, né? Para que as garoupas ou para que as onças saiam com mais facilidade dos bolsos dos fiéis. Só que depois a família desmentiu tudo. A menina não estava morta e nem ressuscitou. Que vergonha! Que barbaridade!
Também existe o caso do pastor que ungia a genitália das irmãs na hora do culto. E esse não é o pastor do beijo milagroso, esse já é outro, esse já vai bem mais longe. O tal pastor disse que Deus ordenou a ele que ungisse com óleo as partes íntimas das mulheres da igreja para que elas fossem abençoadas. Imagine que você vai para o culto com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, com as suas filhas, e na hora da pregação o pastor pede para as mulheres tirarem as suas roupas íntimas e vir para a frente para serem ungidas. O que você faria? E você, irmã, que está me assistindo, o que você faria? Este outro pastor, mas esse é aqui do Brasil, o Lourival Santos de Cuiabá, também ungia com óleo de unção a genitália das irmãs, inclusive de menores, dizia ele, para tirar, para afastar a magia negra feita contra elas. Não é nem preciso dizer que o tal pastor foi preso. O pastor T.B. Joshua, que foi o fundador de uma das maiores igrejas evangélicas do mundo e morreu em 2021, também foi protagonista de uma série de denúncias de tortura, estupros e abortos. A investigação já descobriu diversas evidências desses crimes que aconteciam dentro do templo. O marido de uma pastora chamada Ana Maria de Oliveira faleceu e ela não deixou enterrar o corpo do marido porque Deus havia dito para ela que iria ressuscitá-lo em 3 dias, assim como foi com Jesus. Então o corpo ficou desde o dia 22 até o dia 25, aguardando no necrotério, pelo início do velório. No último dia, uma multidão se reuniu para ver a milagrosa e a inexplicável ressurreição. Mas o pastor não ressuscitou e a família finalmente iniciou o velório. Ao ser questionada pelas pessoas sobre a falsa ressurreição, a pastora disse que Deus tem a forma dele de ressuscitar. E que ressuscitar para Deus pode significar levar a alma da pessoa para o céu. Nesse caso, mais uma vez, a culpa era das pessoas que não souberam interpretar as palavras dela. Ou seja, se algum pastor prometer um milagre para você e ele não acontecer, saiba que a culpa é sua. Meus amigos, eu estou cansado. Eu me sinto exausto. E eu acho que eu cheguei num ponto em que não tenho mais condições de me reconhecer como um evangélico. E para ser bem sincero, quando alguém pergunta qual a minha religião, eu digo que sou cristão, porque tenho vergonha de dizer que sou evangélico. E também, sinceramente, acho que daqui para frente vai ser assim e cada vez pior. Que Deus nos ampare.